Olá, bom dia meus irmãos, meus amigos do grupo Aviva Teu Refúgio, Senhor. Mais um fim de semana aqui junto com vocês para falar das coisas do nosso Deus. Esse fim de semana está sendo muito especial para mim, porque essa semana passada que eu passei foi uma semana de muita introspecção, de muita luta espiritual entre a minha vida física e a minha vida espiritual, onde eu comecei a questionar uma série de coisas que eu tenho visto na minha vida, que eu tenho visto na vida dos meus amigos, na minha família, que eu não tenho ficado muito contente com isso. Então foi uma semana onde eu estava conversando com Deus, pedindo a Ele para que me ajudasse, abrisse a minha mente e que eu pudesse escutar a sua voz. Porque eu tenho visto que muitos de nós temos anulado a voz do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque Jesus garantiu que quando ele subisse aos céus, ele ia deixar o Espírito Santo aqui na terra e através do Espírito Santo ele ia nos convencer de todo o pecado, de toda a justiça e do juízo. Mas nós não conseguimos, às vezes, entender essas coisas. E Jesus continua explicando, ele diz assim, do pecado porque não acreditaram em mim, da justiça porque eles não sabem que eu vou para o Pai e que eu tenho uma vida eterna, uma vida após a morte. E do juízo é que a minha morte fez com que eu vencesse o pecado, que eu vencesse as coisas que influem na vida de todos e que quem está comigo tem o juízo, vai poder ter a vida eterna ou não. Então, dentro desse trabalho, um pouco dessa fala de Jesus, um pouco difícil de entender, eu fiquei essa semana buscando, né, em Cristo, buscando no meu espírito, junto ao Espírito Santo do Senhor, essas respostas. Como nós temos anulado a voz do Espírito Santo no nosso corpo, no nosso dia a dia. Por quê? Porque o homem físico, o homem carnal, não consegue ouvir as coisas do Espírito Santo. Então, às vezes nós acreditamos em Jesus, somos religiosos, mas não escutamos a voz do Senhor e continuamos pecando, damos chance para que o nosso corpo fale mais alto. E continuamos presos em alguns pecados. Eu não sei se você está preso nesse momento em alguns desejos, algumas situações, algumas atitudes, algumas vontades, mas eu tenho visto muita gente perto de mim e em mim mesmo, sou a primeira pessoa dessa pequena pregação, que tenho visto falhas no meu relacionamento com Deus, porque eu tenho deixado com que o meu corpo fale mais, com que a minha alma fale mais do que o meu espírito que está ligado ao Senhor. Então, o meu espírito, que deveria estar sujeitando a minha carne, sujeitando a minha vontade, ele está sob a vontade do meu corpo carnal, o qual faz com que eu tome atitudes, esqueçam as coisas do Senhor. Então eu anulo a voz do Espírito Santo acima de mim. Então o que acontece? Ao anular a voz do Espírito Santo sobre a nossa vida, que nos convence de tudo, nos convence do pecado, se nós estamos errando ou não nas nossas atitudes, nos convence da justiça, se aquilo que nós estamos fazendo é justo para todo mundo, nos convence do juízo, será que compensa eu fazer isso para viver uma vida eterna, ou compensa só o meu aqui e agora? Essa situação fez com que eu nem escrevesse as mensagens durante essa semana. 2 pessoas me ligaram, por que você não escreveu as mensagens? E eu não dei muita resposta, porque eu preferi ficar em silêncio na presença do Espírito Santo. E hoje, domingo, depois de uma semana inteira de trabalho, de segunda a sábado, eu estou aqui, diante do Senhor, para mandar essa mensagem para vocês, do que eu acabei de receber do Espírito Santo de Deus. Eu, buscando essas respostas, eu ouvi do Senhor aquilo que ele disse através de Paulo no capítulo de Romanos, no capítulo de número 6, que diz, poxa vida, porque eu estou num tempo da graça, porque Jesus morreu para liberar os meus pecados, eu vou continuar pecando? Não, não é isso que Deus quer de nós. Ele quer de nós justamente coisas diferentes. Ele quer que nós entendamos de que de todo aquele que nós oferecemos a nossa vida, nós nos fazemos escravos. Se você oferece a sua vida não a Deus, mas a outras vontades, a sua vontade, o seu desejo, a outras coisas que são importantes, você vai se tornar escravo delas. Então, ao oferecer, nós temos que entender que devemos oferecer a nossa vida ao Senhor, oferecer a nossa vida a Jesus, oferecer a nossa vida ao Espírito Santo. Mas muita coisa nos toma essa vontade de oferecer. Nós nos oferecemos a fazer coisas que nós sabemos que estão erradas, mas tentamos a nossa justiça colocar panos quentes e esquecer isso, anular a voz do Espírito Santo que quer nos dizer a cada momento, a cada instante sobre isso. E é muito claro isso porque
Ao tentar fazer isso, ao não querer ficarmos escravos de Jesus, ficarmos escravos de Cristo, nós não conseguimos entender que quando nós morremos com Cristo no seu batismo e fomos ressuscitados com Ele, nós somos pessoas novas e devemos mudar. Claro, nós somos limitados, eu e você somos limitados, mas nós não devemos deixar com que a nossa velha natureza fale e nós façamos as mesmas coisas. Então eu te convido hoje a entender o que Deus falou comigo. Deus deixou muito claro, através do profeta Zacarias, que Ele ia dar para mim e para você, quando nós recebêssemos o Espírito Santo, não só aquilo que muita gente fala, falar em línguas, orar em línguas, profetizar textos, não, tudo isso nós vamos receber uma série de dons, mas Ele nos daria sobre nossa vida, derramaria sobre nós um espírito de graça e um espírito de súplica. Está lá em Zacarias. Esse espírito de graça faz com que eu entenda a graça de Deus na minha vida. Sabendo que Ele morreu por mim, eu vou fazer o possível para que eu não peque, para que eu não erre. E se eu errar, Ele me deu um espírito de súplica para fazer como aquelas pessoas que perguntaram para Paulo, então o que eu faço agora? Ele falou, só se arrepender. E se eu e você pecamos por ser limitados, nós devemos lembrar que nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo, não é nenhuma outra imagem, nenhum outro santo. Nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que Ele já nos perdoou e vai nos levar limpos diante do Pai. Mas isso não nos dá o direito de aceitar essa graça e perder a súplica, o espírito de súplica. Então, quem tem o Espírito Santo, eu e você hoje, nós devemos entender que nós devemos ficar com o nosso coração compungido, como diz a palavra lá em Atos, no capítulo de número 2, 37, que fala que eles perguntaram com o coração compungido. Você e eu temos que ficar tristes, doídos quando nós erramos. Quando você não está ficando triste nem doído pelo teu pecado, pelo teu erro, significa que você está anulando a voz do Espírito Santo. Que coisa forte. Anular a voz do Espírito Santo é perder a sensibilidade espiritual. É querer só falar, orar e esquecer o que o Espírito Santo está falando conosco. Olha, não vai por aí, isso está errado. Porque o Espírito Santo te convence do que você tem feito, convence a mim do que eu tenho feito de errado nesses dias, e nós devemos pedir perdão, nos arrepender e aceitar e ter esse espírito de súplica e chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não quero pecar, perdoa os meus pecados, e o Senhor vai aceitar com a maior graça e vai nos levar limpos diante do Pai. Mas para poder entender isso, nós temos que buscar algo muito sério. Nós temos que entender aquela história do carcereiro, que Paulo e Silas, eles estavam andando numa cidade e vinha uma jovem que dizia, olha, aí vão os grandes servos de Deus. Muitas vezes nós ficamos nessa posição, nos sentindo servos de Deus, mais forte do que todo mundo, achando que nós somos super cristãos, que não pecamos. Que pena, como diz Paulo, nós somos muito limitados e pecamos muito a menudo, constantemente. E nós temos que entender que Paulo e Silas, por isso, eles rejeitaram essa sensação de super crentes e eles foram presos, sofreram muitos açoites e eles estavam presos numa prisão. E ao estar presos numa prisão, querendo ouvir a voz de Deus, eles oraram, eles cantavam hinos e Deus fez um trovão naquele momento e o carcereiro que tinha prendido Paulo e Silas acordou com tudo aberto, acordou com todas as prisões abertas. Então, o que quer dizer isso? Se você e eu queremos ter prisões abertas, se nós não estamos conseguindo nos libertar desse anular da voz de Deus na nossa vida, anular a voz do Espírito Santo sobre nós, porque continuamos a pecar, não conseguimos ter esse espírito de graça e ter esse espírito de súplica, nós temos que fazer como um carcereiro, que ao perceber que todas as portas das prisões estavam abertas. Ou seja, Jesus abre todas as portas da prisão. Se você está preso em qualquer erro, como eu estou preso, estávamos, temos que acordar para isso. Jesus rompe toda a prisão, nos libera de tudo aquilo que nos faz pecar. Então, se você vê isso, que as portas estão abertas em Cristo, mas você ainda tem limitações em você, que você continua pecando, que você está compungido, tem visto que você está errado e quer sair dessa situação, faça como o carcereiro. O carcereiro, ao ver aquela situação de medo, tudo aberto, o que ele fez? Ele pediu a luz. Ele pediu a luz e saltou para dentro para ver se Paulo e Silas estavam soltos. E o Espírito Santo falou comigo que eu e você hoje devemos pedir luz e saltar para dentro,
pedir luz e saltar para dentro. Peça a luz para o Senhor, peça a iluminação de Jesus. Jesus é a única e verdadeira luz que nos ilumina. Ele tem em nós o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Senhor, me dê luz para que eu possa ouvir a tua palavra e se jogue para as coisas do Espírito Santo. Pule para dentro, largue o homem e carnal do lado, seja mais espiritual. Eu devo ser mais espiritual. Eu preciso pular para dentro das coisas do Espírito de Deus para não me deixar pecar, para não me deixar errar na minha profissão, para não me deixar errar na minha vida pessoal, para não me deixar errar na minha vida financeira. Pule para dentro das coisas do Espírito Santo, peça a luz e pule para dentro. Essa foi a palavra que o Espírito te deu, em nome de Jesus, que você consiga entender, pedir a luz de Jesus sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Se arrependa dos seus erros. Se você agora tem a chave, é pedir para o Senhor iluminar a sua mente para que você possa entender esse espírito de graça, esse espírito de súplica. E se errar, ter a certeza que Ele vai te perdoar. Mas não erre mais. Eu não quero errar mais. Não vamos errar mais. Vamos buscar as coisas do alto, aquilo que nos leva para entender o pecado, para entender a justiça e para entender o juízo. Que Deus te dê iluminação na sua mente, para que você possa entender essa mensagem. Se for bom, passa para frente e uma boa semana e que Deus te abençoe.